Olá, eu sou a professora Lidiane Reis e estou aqui para mais uma aula da série Descomplicando a Contabilidade de Custos. Hoje nós vamos estudar algumas classificações e também nomenclaturas específicas da contabilidade de custos. Eu quero começar mostrando para vocês, falando para vocês a respeito dos custos de produção do período. Nós já estudamos aí em aulas anteriores que eu preciso calcular o custo total do produto para que eu consiga estabelecer uma margem de lucro, e consequentemente um preço de venda. E esse custo total do produto, ele é calculado exatamente como CPP, ou seja, custos de produção do período. Nesse cálculo, nós descobrimos o quê? A soma dos custos de matéria-prima envolvida, na produção, mão de obra e custos indiretos de fabricação, que também são conhecidos como gastos gerais de fabricação. Eu coloquei aqui no conceito matéria-prima, mas a fórmula é material direto, tá? Por quê? Na verdade, a matéria-prima é somente um exemplo de material direto. No finalzinho dessa aula, eu vou mostrar para vocês aqui os exemplos de outros materiais considerados também materiais diretos, tá? Mas o que nós mais utilizamos, se refere à matéria-prima, tá ok? Então, na hora de saber o custo total do produto, eu preciso somar aí o material direto que foi utilizado, a mão de obra envolvida e todos os custos indiretos de fabricação. Então, a fórmula é essa aqui, tá? Bem simples. Custo da produção acabada, que nós carinhosamente apelidamos como CPA. Tá? Toda vez que você ouvir esse termo CPA, se refere a custo da produção acabada. É a soma, dos custos contidos na produção acabada no período, ou seja, na produção que foi concluída naquele período estabelecido, certo? Então, para calcular CPA, eu vou precisar do resultado anterior, que foi lá o custo de produção do período, que representa o custo total do produto. Vou precisar do EIPE, ou seja, estoque inicial de produto em elaboração. E do estoque final de produto em elaboração, certo? Sempre o estoque final vai ser subtraído. Por quê? Porque se eu estou precisando da produção acabada, é tudo aquilo que foi produzido, certo? Naquele período, que está concluído, que está terminado para ser vendido, tá certo? O estoque de produto em elaboração ainda está em andamento, é uma fabricação ainda em andamento. Então, ele não entra, nos gastos dos custos de produção acabada, justamente pelo fato de ainda estar em elaboração. Por isso é que nós subtraímos esse estoque final de produto em elaboração. É interessante a gente falar que nem todo produto que eu inicio ou que eu termino dentro de um período, ele foi iniciado ou terminado naquele mesmo período. Como assim, professora? Vamos imaginar o mês de julho como referência. Então, o que acontece? O período em que eu estou tendo como base é o mês de julho. Então, vamos ver que nesse período, vamos imaginar aí que a fábrica está produzindo aí vários itens. No mês de julho, digamos que ela não conseguiu concluir alguns itens, ela só começou e não terminou. Então, o que vai acontecer?
Esse estoque final de produtos em elaboração do mês de junho, que ela não concluiu, ela só começou, vão ser concluídos no mês de julho, porque vão representar o estoque inicial de produtos em elaboração. Então, o que vai acontecer? Eles vão ser terminados em julho, certo? Então, dentro do mês de julho, vão existir produtos que foram apenas terminados, apenas concluídos dentro do período. Vão existir produtos que foram iniciados e foram concluídos dentro do mês de julho. E vão existir produtos que foram apenas iniciados no seu processo de transformação, mas o mês fechou e eles não foram concluídos, certo? Então, aquilo que não foi concluído dentro do mês de julho vai representar o meu estoque final de produtos em elaboração, porque eu só vou concluir esse estoque no mês seguinte, certo? E os produtos que foram apenas concluídos no mês de julho, porque foram iniciados no final de junho e concluídos no mês de julho, eles vão representar no mês de julho o meu estoque inicial de produtos em elaboração, certo? E os demais, que tanto foram iniciados como terminados, né, no mês de julho, vão entrar por inteiro nesse cálculo, tá certo? Então, o custo da produção acabada é exatamente para a gente conhecer o custo de todos os produtos que foram concluídos ali naquele período em que nós estamos utilizando como base, certo? Custo dos produtos vendidos, que nós também chamamos carinhosamente de CPV, as iniciais, custo do produto vendido, que nós já temos falado muito a respeito deles, né? Nesse caso, nós vamos conhecer através dessa fórmula a soma dos custos, né, incorridos na produção de bens ou serviços que foram transferidos a terceiros, ou seja, que já foram vendidos. Toda vez que eu transferi um bem, ou seja, que ele estiver concluído, acabado, disponível para ser vendido, e ele sair da fábrica porque já foi entregue a um terceiro, porque ele foi vendido, aí eu vou apurar o custo de todos os gastos incorridos naquele produto, certo? Por quê? Como nós comentamos em aulas anteriores, pelo custeio por absorção, esse produto que foi vendido vai absorver todos os custos, né, todos os gastos envolvidos ali no seu processo de fabricação. Então, vendeu o produto, é hora de calcular os custos que estiveram envolvidos na sua produção. Aí, como que eu faço isso? Eu vou somar, eu vou precisar lá do CPA, que foi o item anterior. Observem que uma coisa vai puxando a outra, né? É uma sequência, que é o custo da produção acabada. Estava acabada, estava disponível para ser vendida. Então, foi vendida. Vou pegar lá o custo desse produto acabado, vou somar com o estoque inicial de produtos acabados e vou subtrair o estoque final dos produtos acabados. Por que eu estou subtraindo sempre o estoque final? Né? Nesse caso aqui de produtos acabados. Se eu quero saber o custo dos produtos que foram vendidos, então, esse estoque final aqui permanece na empresa, não foi transferido a terceiros. Por isso, eu tenho que subtraí-lo, tá certo? Custo dos produtos disponíveis para venda. Esse aqui ainda é mais simples, né? Porque ele compreende o total dos custos dos produtos que a empresa teve à sua disposição para vender durante aquele período. Quer dizer, tudo que ela conseguiu, que ela teve de produto acabado ali para ser vendido, para ser repassado para terceiros. Então, nós apelidamos aí também carinhosamente de CPDV, certo?
custo dos produtos disponíveis para venda. Se eu quero saber o custo de todos os produtos que ficaram ali para ser vendidos pela empresa, é muito simples, é só eu pegar o custo dos produtos que foram acabados dentro daquele período, mais o estoque inicial de produtos acabados, ou seja, mais o estoque de produtos acabados que veio de outro período. Por exemplo, o mês de julho terminou com o estoque de produtos acabados, digamos que de 20 produtos acabados. Esse estoque final do mês de junho vai representar o estoque inicial do mês de julho, certo? Porque eles estão prontinhos ali para serem vendidos, ok? Então, todos os que foram produtos acabados no período de julho vão ser somados com o estoque inicial do mês de julho, ou seja, que já começamos o mês de julho com eles, ok? Então, tudo que ficou disponível para ser vendido por essa empresa, que já estava com o seu processo de fabricação concluído, vai entrar aqui no cálculo dos custos dos produtos disponíveis para a venda. Eu vou mostrar aqui para vocês, nesse slide, um exemplo através desse desenho, dessa figura, para vocês compreenderem melhor essa separação dos custos, né? Que é o CPP, custo de produção do período, que é o CPA, custo de produção acabado, que é o CPV, certo? Que é custo de produtos vendidos e o que é o custo de produtos disponíveis para a venda. Então, vamos imaginar aqui. Uma determinada fábrica, ela produziu, ela usou aqui o terceiro mês do ano como referência. Vamos imaginar que tudo isso aqui aconteceu no mês de março, né? Nós vamos focar, na verdade, no mês de março, mas vocês sabem que os outros meses também fazem parte, né, da análise do processo de fabricação desses produtos. Então, nós vamos pegar como referência o mês de julho. Aliás, o terceiro mês, desculpa, gente. O terceiro mês do ano, no caso, março, certo? Aí temos aqui fevereiro, temos aqui abril. Olhem só, dentro do mês de março, essa fábrica, ela produziu aí o produto. Na verdade, ela terminou, tá? O produto 5. Vejam que ele está aqui só a metade dentro do espaço do terceiro mês. Isso quer dizer que ele foi iniciado, certo? Dentro do segundo mês, do mês de fevereiro, e foi concluído já dentro do mês de março, certo? Então, aliás, aqui o último mês do ano de fevereiro, a fábrica só conseguiu começar esse produto. No primeiro dia do mês de março, é que ela concluiu o produto 5. Nesse caso, o produto 5, ele é um produto em elaboração, tá? Ele estava aqui, ele fechou o mês de fevereiro como um produto em elaboração. Então, no final do mês de fevereiro, esse produto 5, ele representa o estoque final de produtos em elaboração, que é o IFPE, certo? Aí ele chegou no mês de março como o estoque inicial de produtos em elaboração, certo? Terminou o mês anterior com estoque final e começou o mês de referência como estoque inicial, ok? Da mesma forma, vocês podem observar que o produto 22, ele foi apenas iniciado dentro do mês de março. Né? Não deu tempo de concluir. O último dia do mês de março, a empresa iniciou, ele ficou sendo aí um produto em elaboração. Então, ele representou aqui dentro do mês de março o estoque final de produtos em elaboração. Ele vai ser concluído no mês seguinte, que é abril. O que ela conseguiu? O que vai ser considerado produto acabado? O que foi concluído dentro do período, que é o mês de março. Foi acabado o produto 5, que tinha sido iniciado no mês anterior e foi concluído em março. Do produto 6 até o produto 21,
vão entrar nesse cálculo. Por quê? Porque eles foram iniciados e foram terminados dentro do mês de março. Então, todos os custos desses produtos entram como custos de produtos acabados no período. O produto 22 já não foi acabado dentro do período, ele foi apenas iniciado. Então, ele vai representar o estoque inicial de produto em elaboração, como eu já disse, certo? Então, na hora de calcular o custo de produção do período, que é o CPP, vai entrar tudo, todo o custo de tudo que eu produzi aqui dentro do terceiro mês. Ou seja, vai entrar o produto 5, por quê? Porque ele foi concluído dentro do terceiro mês. Então, entra tudo que foi fabricado. A conclusão da conclusão do produto 5 até o início da produção do produto 22. Então, o CPP vai entrar todos esses custos aqui, do 5 ao 22, certo? Que é o custo total, custo de produção do período, CPP. Agora, quando eu vou calcular CPA, que é o custo de produção acabada, ou seja, é só aquilo que eu concluí dentro do mês de março. O que foi que eu concluí dentro do mês de março? O produto 5 até o produto 21, certo? É o que eu consegui concluir. O 5, o 6, o 7 até o 21. Ok? E o que foi... o que vai entrar no custo do CPV, que é o custo dos produtos vendidos, né? Nesse caso aqui, o que foi vendido no mês? Foi vendido os produtos do 1 até o 18. Então, o custo desses 18 produtos aqui vão entrar no cálculo, né? Vão representar aí o custo do CPV, custo dos produtos vendidos. Por quê? Porque eles foram transferidos à empresa. Na verdade, tudo que foi fabricado na empresa foram o quê? 21 produtos. Estavam disponíveis para a venda, né? Que é outro cálculo, CPDV, custo dos produtos disponíveis para a venda. Estavam disponíveis para a venda os produtos número 1 até o número 21, porque eles já estavam acabados, certo? O 22 não estava ainda terminado. Então, tudo isso aqui ficou disponível para venda. Porém, a empresa só vendeu dentro do mês de março os produtos número 1 até o número 18, certo? Então, no cálculo do CPV, entra do 1 ao 18. Agora, no cálculo do CPDV, que são disponíveis para venda, entra tudo, do 1 até o 21, certo? E é interessante aqui, ó, gente, que na hora de calcular o CPV, observe, foram vendidos os 18 primeiros produtos, né? Aí ficaram no estoque ainda o 19, o 20 e o 21, que estavam acabados, mas não foram vendidos. Eles representam o estoque final de produtos acabados, certo? Por isso que no cálculo do CPV eu sempre tiro o estoque final. Porque eles não foram transferidos para terceiros, eles permanecem na empresa. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido melhor através da análise dessa figura. Nós também vamos estudar aqui outras classificações dos custos, umas classificações mais simples, né? A primeira delas, que nós já até comentamos alguma coisa, é a classificação em relação aos produtos fabricados. Ou seja, os produtos fabricados, eles representam custos, né? Tudo aqui, todos os gastos que têm relação com esses produtos fabricados, que são atribuídos ao produto, todos esses gastos, eles representam custos. Porém, os custos são divididos em custos diretos e custos indiretos. Aí você pergunta, professora, mas e aí, qual é a diferença? Nós podemos verificar que alguns custos, eles podem ser diretamente apropriados aos produtos. Basta ver o quê? Uma medida de consumo, né? Um exemplo, quilograma de materiais consumidos, né? Embalagens que são utilizadas, as horas de mão de obra utilizada e até a quantidade de força que foi consumida.
Então, quando existe essa medida de consumo como base, fica fácil eu atribuir um valor, não é isso? Então, essa relação aí direta com o produto faz com que eu tenha o quê? Custos diretos. Então, para ficar mais claro, lembram lá do exemplo da fabricação do doce de abóbora? Pronto. Lá, a pessoa que estava fabricando esse doce, ela foi ao supermercado e comprou ingredientes. Ou seja, todos aqueles ingredientes representam o quê? Custos diretos, juntamente com a mão de obra dela, né? Por quê? Porque esses produtos, aqueles ingredientes vão compor aquele produto. Eles fazem parte desse produto. E eles têm uma medida de consumo. Vou citar um exemplo. Digamos que para fabricar aqueles 5 quilos de doce, ela utilizou lá 1 quilo de açúcar. 1 quilo de açúcar, digamos que ele custa R$4. Eu tenho uma medida de consumo, que é o quilo, e tem um valor para essa medida de consumo daquele produto, que é R$4. Então, eu vou conseguir identificar, porque se naquela produção de 5 quilos ela utilizou 1 quilo, então quer dizer que o custo com o açúcar foi R$4. Se ela utilizar 2 quilos, então o custo com o açúcar foi o quê? R$8, porque 1 quilo custa R$4. Certo? Então, eu tenho valores, eu tenho medidas de consumo e tenho valor. Vai ser fácil de ser atribuído, de ser colocado esse gasto, identificado esse gasto. A sua relação com o produto é de fácil identificação. Então, eu digo que eu tenho custos diretos por se relacionarem diretamente com esse produto e por serem de fácil identificação. Agora, existem outros gastos, né, que não oferecem uma condição, não oferece condição de uma medida assim, objetiva. E qualquer tentativa de alocação tem que ser feita de maneira estimada, o que muitas vezes pode ser arbitrário, né? Nesse caso, eu tenho os custos indiretos com relação ao produto, ou gastos gerais de fabricação. O que entra aqui? Lembram lá da energia elétrica, do aluguel, da depreciação. Quer dizer, ela estabelece uma base, mas não é uma certeza, não é um valor exato. Tudo é estimado. Não dá para saber exatamente a quantidade, né, o valor que foi gasto em relação à energia elétrica, ou seja, o valor de consumo que ela estava iluminando ali o espaço para ela naquele período em que ela estava fabricando aquele doce. Ou mesmo o gasto exato com o aluguel, né? É tudo uma estimativa. Então, digamos lá que o aluguel seja R$1.000 pela casa inteira e tem 10 cômodos na casa, então a cozinha ela representa 10% da casa, logicamente. Vai ser o valor do aluguel da cozinha, 10% do valor total do aluguel, certo? Aí, R$1.000, então, vamos lá, 10% dá R$100. Então, quer dizer que o aluguel da cozinha é R$100, mas isso, eu tenho que saber o quê? Quantos dias ela utiliza a cozinha para o processo de fabricação, porque na casa dela, ela tem outras atividades normais, né, do seu dia a dia. Agora, digamos que ela se dedica lá, como no exemplo, ela se dedicava lá a metade do dia, né? Ela se dedicava aí 4 horas diárias. Então, eu sei que mensalmente o valor do aluguel da cozinha é R$100, mas aí quantos dias também ela trabalha? Ou seja, quantos dias úteis estão envolvidos? Ela trabalha 22 dias, então vai pegar R$100, vai dividir por 22 dias e vai encontrar o valor de um dia do aluguel da cozinha. E aí, esse valor ainda vai dividir por 2, porque ela trabalha só meio turno. Não era isso o exemplo lá, para quem assistiu a videoaula, que fala da produção de um doce?
Então, tudo isso, na verdade, são estimativas. São tentativas de aproximação da realidade, mas que não são valores exatos e não são tão simples, né, de serem calculados. Eu vou achando uma coisa, depois trazendo para outra, até chegar naquela realidade. Ou seja, eu peguei o aluguel, o valor do aluguel, peguei o percentual da casa, né, o espaço da casa, peguei a quantidade de dias trabalhados, a quantidade de horas, quer dizer, são muitos fatores envolvidos na tentativa de se chegar ao custo que vai ser atribuído àquele produto pelo aluguel. E assim, vou fazendo com a depreciação, vou fazendo com energia elétrica e com muitos outros itens que podem estar envolvidos na fabricação de um produto. Então, todos os custos que não têm essa relação ali direta com o produto, porque quando eu olho para um doce, eu não vou ver ali, eu não vou me atentar que ali está envolvido um aluguel do espaço que foi feito, eu não vou me atentar que ali tem a energia elétrica envolvida, que tem depreciação de utensílios domésticos, eu vou me atentar para os ingredientes, né? Porque eu vou, ao provar, eu vou sentir o gosto. Às vezes, sei que tem a mão de obra envolvida, porque tem alguém que fez aquilo ali. Não existe processo de fabricação sem mão de obra. Mas os gastos gerais de fabricação, eu não vou relacionar com esse produto. Então, por isso que eles são chamados de custos indiretos. Por não serem identificados, né, de forma fácil, mas por trabalharmos de forma estimando valores e por não ter essa relação ali direta quando eu observo o produto. Aqui eu tenho uma lista de custos, né? Só para a gente saber se vocês realmente entenderam essa diferença do que são custos diretos e do que são custos indiretos. Então, eu tenho aqui, ó, matéria-prima. A matéria-prima nós já sabemos que ela está relacionada diretamente com o produto, ela compõe esse produto. Nós temos as embalagens, que também tem uma relação direta. Eu tenho medida de consumo, então eu uso uma embalagem para cada produto, né? Então, se eu tenho 10 produtos, vão ser 10 embalagens. Digamos que se a embalagem custar R$1, uma embalagem R$1, então 10 embalagens, R$10. Eu vou ter como atribuir facilmente um valor e uma quantidade a esses itens, certo? Então, por isso são considerados custos diretos. Material de consumo, da mesma forma. Mão de obra, também, não, como eu já comentei, não existe processo de transformação sem mão de obra. Então, esses primeiros itens aqui são custos diretos. Agora, salários da supervisão, depreciação das máquinas, energia elétrica, aluguel, todos esses gastos aqui são custos indiretos. Por quê? Porque eles não têm a relação direta com o produto. E aí eu vou ter que fazer o rateio, né? Vou me utilizar aí de uma base para fazer o rateio, para calcular uma estimativa de quanto esse determinado produto gastou de cada um desses itens, ok? Então, aqui são custos indiretos de fabricação, esses últimos. Outra classificação dos custos é aquela classificação em relação ao volume de produção. Ou seja, custos fixos, custos variáveis e custos semivariáveis ou semifixos, né? Que é quando represento aqui a junção dos dois primeiros. Por exemplo, o valor global de consumo dos materiais diretos por mês depende diretamente do volume de produção. Quanto maior a quantidade fabricada, maior seu consumo, dentro, portanto, de uma unidade de tempo, mês, nesse exemplo. O valor do custo com tais materiais varia de acordo com o volume de produção. Logo, eu tenho materiais diretos, logo, os materiais diretos são considerados aí custos variáveis. Por quê?
Quanto mais eu vou produzir, mais esses materiais vão aumentar em sua quantidade e, consequentemente, no seu valor. Como assim, professora? Eu volto lá ao exemplo da embalagem. Se eu tenho um produto fabricado, eu vou utilizar uma embalagem. Mas se eu tiver 10 produtos fabricados, eu vou precisar de 10 embalagens. Então, vai crescendo o volume de produção, vai crescendo a necessidade de materiais diretos, certo? Então, aqueles custos que aumentam conforme o volume de produção, eles são classificados como custos variáveis. Já aqueles que permanecem o mesmo valor, independente do volume de fabricação, eles são classificados como custos fixos, tá bom? É o exemplo do aluguel. O aluguel da fábrica é R$1.000. Esse valor, todo mês, esse proprietário ele vai ter que pagar R$1.000 pelo aluguel, independente se ele fabricou 100 produtos, se ele fabricou 1.000, se ele fabricou 2.000 produtos. Não, esse valor não vai variar com o volume de produção. Não tem uma relação direta com a quantidade produzida. Então, nesse caso, eu tenho um custo fixo. Aqueles que variam, como é o exemplo da matéria-prima, da embalagem que eu dei para vocês, esses são classificados como custos variáveis. À medida que eu aumento o volume de produção, eu vou ter que aumentar a quantidade utilizada deles, ok? E a divisão em fixos e variáveis também tem outra característica importante, tá, gente? Considerando a relação entre período e volume de atividade, não está comparando aí um período com o outro. Se o aluguel é reajustado mensalmente em função de qualquer índice e nunca é igual em 2 períodos subsequentes, não deixa de ser um custo fixo, já que em cada período seu valor é definido independente do volume produzido. Certo? Então, o aluguel ajustou nesse mês, nesse período, sim, mas o ajuste é por outras características, tem a ver com o período e não com o volume produzido. Eu não vou pagar o aluguel porque eu dobrei a minha quantidade de produção. Eu não vou pagar um aluguel maior por conta disso, certo? Os motivos são outros. Então, ele aumentou o aluguel, variou, sim, mas nem por isso ele se torna um custo variável. Pelo contrário, ele vai continuar, mesmo tendo variado dentro daquele mês, ele vai continuar sendo classificado como um custo fixo, porque a sua variação naquele mês ali não foi por conta da produção. Certo? Para ser classificado como um custo variável, tem que ter relação direta com a produção. Tem que variar por conta do aumento da produção, do volume de produção. Exemplos dessa natureza, mão de obra indireta, normalmente, é um gasto que, apesar de poder variar de período para período, é um custo fixo. Pois, por mês, tem seu montante definido, não em função do volume de produção, certo? Mas em função de quê? Do seu contrato de trabalho. Então, a supervisão é uma mão de obra indireta, ela não está ali fabricando o produto em si, ela está apenas supervisionando o trabalho de quem está fabricando. Ela a empresa já paga ali para a pessoa, por exemplo, um salário fixo. Então, mas aí esse salário fixo, mesmo dentro daquele período, digamos, dentro do mês de junho, os supervisores receberam aí um bônus, né, uma gratificação pelos bons resultados da empresa, né, por exemplo. Então, essa variação de salário, que eles vão receber um valor a mais, não está acontecendo por conta do volume de produção, certo? São outros fatores envolvidos, não é a produção. Então, o do salário deles, de fato, é um valor fixo, não depende da produção. Então, a mão de obra indireta, ela não tem relação com esse processo de fabricação. Então, ela tem
nem pela quantidade, né, que é produzida. Então, nesse caso, eu tenho a mão direta, a mão de obra indireta é um custo fixo, ok? Da mesma forma, nós podemos citar a conta telefônica como exemplo. A gente sabe que conta telefônica varia, né, altera todo mês. Por quê? Eu faço ligações para celular, faço ligações para outros países, vai depender do número de ligações. Então, vai estar variando todo mês. Mas isso não quer dizer que seja um custo variável. Não é classificado como um custo variável. Por quê? Porque essa variação não está acontecendo por conta da quantidade de produção. Não está acontecendo porque a empresa aumentou o número de produtos fabricados. Isso não tem nenhuma relação, são outros fatores envolvidos. Então, a conta telefônica ela não é classificada como um custo variável. Então, vocês observaram aí o quê? Que eu tenho que analisar o que está relacionado com o volume de produção para classificar em fixo ou variável, ok? Se aquilo variar com a produção, por conta da produção, aí sim vai ser um custo variável. Se ele permanecer fixo, certo? Independente do aumento da produção ou não, vai ser fixo. E se ele variar, mas em decorrência de outros fatores que não seja esse volume de produção, ele vai continuar sendo classificado como um custo fixo, ok? Alguns tipos de custos têm componentes das duas naturezas, ou seja, tem uma parte fixa como uma parte variável. Aqui no slide eu até citei a energia elétrica como exemplo, por conta da parcela fixa e também variável, que é o consumo. Mas eu acredito que hoje, na maioria dos locais, na maioria dos estados, a energia elétrica, na verdade, ela é paga pelo consumo. Ela não existe mais aquela taxazinha fixa, né? Que era paga. Então, um exemplo melhor seria a questão da água, né? O custo com a água. Porque a água, eu sei, principalmente aqui no nosso estado, os talões de água, eles têm, sim, aquele valorzinho fixo, né? Eu tenho um limite ali, se eu usar a quantidade de água que eu utilizar dentro do mês, está dentro daquele limite estabelecido, então eu vou pagar só aquela taxa, né? Só é uma taxa que é estabelecida. Agora, se eu ultrapassar aquela taxa, a quantidade que eu ultrapassei já vai ser o quê? Vai ser calculada de acordo com a quantidade consumida, certo? Então, eu vou ter uma parcela fixa, que é a taxa, e vou ter uma parcela variada, que foi calculada de acordo com o consumo que extrapolou o limite, que é estabelecido pela taxa, certo? Então, nesse caso, eu tenho aí tanto o custo fixo como o custo de variável em relação ao mesmo gasto. Aí, eu tenho a terceira classificação, né? Que são custos semi-variáveis ou semi-fixos. Outras nomenclaturas importantes também na disciplina de custos, que é interessante a gente falar e que já estão relacionadas aí com as classificações que nós já estudamos no início aqui da aula, é o custo primário, ou seja, o custo primário são aqueles custos constituídos pela soma do material direto, né, que pode ser da matéria-prima e da mão de obra envolvida, ou seja, eu preciso, a princípio, para começar qualquer processo de transformação, eu vou precisar tanto da matéria-prima ou dos materiais diretos envolvidos, como da mão de obra. Só a matéria-prima não vai me permitir transformar chegar àquele produto, e nem só a mão de obra. Então, os dois têm que estar juntos, certo? Então, por exemplo, numa fábrica de confecção, eu preciso de tecido, né, e de materiais secundários como botão, linha, essas coisas que estão envolvidas aí na produção. E preciso das costureiras, da mão de obra das costureiras. Então, eu já sei que vou ter
custos aí, tanto da mão de obra, das costureiras, do salário das costureiras, como dos materiais envolvidos nessa fabricação. Quer dizer, a princípio, é o mínimo de custo que eu vou ter, certo? Então, nós chamamos isso aí de custo primário. Ó, como que eu chego ao custo primário? É o somatório da matéria-prima consumida, certo? Mais a mão de obra envolvida. Esse é o custo primário. Professora, como é que eu sei qual foi a matéria-prima consumida? Aí eu tenho que buscar, né, lá no início, qual era o estoque inicial que eu tinha de matéria-prima, o que foi comprado de matéria-prima para adicionar esse estoque que já existia e o que ainda tem de estoque lá. Porque não entra nesse cálculo o estoque de matéria-prima que ainda está lá. Ele não participou, não foi ainda incluso no processo de transformação, então ele não foi consumido. Então, não entra no cálculo do custo com a matéria-prima consumida, tá bom? Então, o que eu preciso aqui para calcular o custo primário é a matéria-prima que foi consumida mais a mão de obra. Aí eu tenho também o custo de transformação, que representa o esforço, né, que foi empregado pela empresa nesse processo de fabricação de determinado item. Então, os esforços aí que foram envolvidos são os gastos gerais de fabricação, né? Aí vem a energia elétrica, vem a depreciação, aluguel, enfim, de acordo com a realidade daquela fábrica. Como que eu calculo o custo? Como que eu calculo o custo de transformação? A mão de obra somada, né? Quer dizer, os salários, mais os custos indiretos de fabricação ou os custos gerais de fabricação. Ok? E para a gente finalizar aqui, como eu disse para vocês, que eu ia falar aqui a respeito dos materiais diretos, né? Porque alguns momentos eu citei matéria-prima, outros momentos materiais diretos, né? Na verdade, nas fórmulas nós trabalhamos com o custo dos materiais envolvidos, desses materiais diretos, né, relacionados aí ao produto. Mas isso não quer dizer que é só matéria-prima. Matéria-prima é o principal objeto utilizado, né, no processo de fabricação. Mas junto com a matéria-prima, eu tenho materiais secundários. Por exemplo, numa fábrica de confecção, a matéria-prima é o item principal, que é o tecido. Porém, eu tenho outros materiais, que são botões, são linhas, né? Que são também utilizadas. É o que nós chamamos de materiais secundários. E ainda tem os materiais auxiliares, que é aqueles que nem compõem o produto. Por exemplo, uma costureira, ela precisa de uma tesoura, ela precisa de agulha para fazer aquele trabalho. E está auxiliando, mas ele não fica no produto, né? Na composição. E também os materiais de embalagem. Né? As embalagens, elas fazem parte do processo, né, da relação direta com o produto nesse processo de transformação. Então, o material direto, se eu quero saber como calcular o custo com material direto, aí eu vou aquela formulazinha básica, né? Estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Ok? Então, aqui, professora, por que você está usando outros apelidos? MD igual a EM mais C mais FM, não MP com matéria-prima, porque vai depender daquele material direto envolvido. Por exemplo, se uma questão traz só a matéria-prima, só dados relacionados à matéria-prima, a matéria-prima vai representar o material direto. Aí eu posso especificar no cálculo da matéria-prima aqui, ó, as iniciais MP de matéria-prima, mas a lógica é que eu sempre vou trabalhar com essa fórmula de estoque inicial mais compras menos estoque final, tá certo? Se a questão, por exemplo, ela trouxer lá matéria-prima, aí trouxer lá outros materiais consumidos, você vai ter que utilizar a terminologia MD, material direto. Aí você vai fazer esse somatório, né? Para poder saber exatamente os materiais que foram consumidos.
E a mão de obra, essa é essencial, né? Representa sempre o esforço. Não esqueçam disso, o esforço do homem na fabricação dos produtos. Na maioria dos cálculos aqui, a mão de obra vai estar envolvida, tá certo? Bom, gente, então era isso que eu queria passar para vocês a respeito dessas nomenclaturas. E esse conteúdo, ele está lá no capítulo 4 do livro Contabilidade de Custos, do autor Eliseu Martins. Então, muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e tenham esclarecido as dúvidas, né? Contabilidade de custos é apaixonante, tá? Quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, mais você tem vontade de conhecer, mais você quer aprender, certo? Mais vai se aprofundando, ok? Então, muito obrigada e até a nossa próxima videoaula.